Olá, pessoal, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou Jaqueline Santana, sou pesquisadora associada do NESEG. Defendi a minha tese no começo desse ano, orientada pela professora Aparecida Moraes. Esse ano eu completo 10 anos de casa no NESEG. Eu entrei aqui em 2014, é, muito encantada em voltar a fazer parte do mundo acadêmico, e eu fui muito bem acolhida pelo NESEG. Realmente é uma casa excepcional. Eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas incríveis que colaboraram com esse núcleo, que realmente é muito diferenciado, muito especial. Então, eu agradeço também a todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, as colegas da coordenação. É um prazer estar aqui nessa quinta e última mesa. Esses foram 2 dias de atividades, 2 dias muito estimulantes, tensos também para quem estava na coordenação desse evento, né? Mas com certeza tudo saiu a contento. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa ocasião. Bom, vamos à mesa, a quinta e última mesa, gênero contestado. Temos aqui a professora Flávia Biroli, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, o IPA-UNB. Foi presidenta da Associação Brasileira de Ciência Política entre 2018 e 2020. E tem entre as suas últimas publicações o livro Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, com a professora Maria das Dores Campos Machado e Juan Vagione, saiu em 2020 pela Boitempo. Temos também a professora Maíra Kubik Mano, professora adjunta da área de Teorias Feministas da UFBA, pesquisadora do NEIM, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, na linha de Gênero e Poder, né? Ela tem entre as suas últimas publicações o artigo Justiça Reprodutiva entre Público e Privado, com Eliane Lacerda Almeida, de 2023. E temos também Carla de Castro Gomes, pesquisadora associada do NESEG, pesquisadora da ONG Redes da Maré, cursou pós-doc no Núcleo Pago Unicamp. Tem entre as suas áreas de pesquisa gênero, movimentos sociais, políticas de aborto, feminismos e antifeminismos e políticas públicas, e integrante daquilo que eu chamo de originais do NESEG. Ela realmente está aqui desde 2004, apareceu no vídeo que nós fizemos com um apanhado da história do NESEG de fotografias. Ela aparece no primeira, né, em 2004, realmente uma das nossas grandes colegas de casa. Então é isso, teremos início com a professora Flávia. Uma boa sessão para todas nós. Bom, eu queria começar agradecendo a esse convite para fazer parte desse evento muito lindo. Parabéns ao NESEG por esses 20 anos. Vida longa, que a gente possa continuar se encontrando em eventos aqui comemorativos de troca, de discussão, né, Vila? Que vêm sendo muito especiais ao longo dos anos. E obrigada por proporcionar a gente esse encontro, né, de amigas, amigos, antigas, novas. É muito bom. Um prazer fazer parte dessa mesa. Obrigada, Jaqueline. Estou muito feliz de estar com Carla e Maíra aqui também. Eu, nesse espírito de um balanço, eu procurei pensar um pouco, a partir da literatura, o que é que tem caracterizado o caso brasileiro quando a gente discute os conflitos em torno das agendas de gênero, né? Mas bem dentro de uma certa pergunta de pesquisa, né? Que é sobre se houve, né? E o que é que caracteriza as transformações nos padrões das disputas. Então, eu não estou falando de qualquer conflito, que a gente sabe que conflitos em torno das agendas de gênero houve ao longo dos anos, e houve de diferentes tipos, né? Eu estou falando de um período em que a gente passa a ver, para citar o Juan Vagione, uma certa politização reativa da própria noção de gênero, que também envolve tomar os feminismos e os movimentos LGBT como alvos de certos tipos de ataque. Então, é disso que eu estou falando, é o que eu venho pesquisando há bastante tempo. E aí, só para contar para vocês muito brevemente, eu estou muito imersa em pesquisa comparada. Então, aqui eu vou falar só do Brasil, mas esse esforço para tentar entender o que é que vem caracterizando o caso brasileiro, ele, na minha reflexão, vem de um percurso, nesse momento, de muito envolvimento com tentar entender
diferenças entre países na região, um esforço atual de tentar tipificar diferentes padrões de disputa e o que é que entra como fator relevante para entender por que é diferente. Por que aqui, sei lá, um texto que agora vai ser em breve publicado, fiz uma análise comparada do caso peruano e do caso brasileiro. Com mis hijos no temetas, né, uma das grandes manifestações contra gênero, que acaba tendo muita relevância em diferentes partes da América Latina, surge no Peru. Né? Aqui a gente tem uma escola sem partido, mas no Peru não teve o mesmo tipo de mudança que teve no Brasil, é um caso muito diferente. Então, eu estou muito imersa nisso, mas aqui eu vou falar do caso brasileiro, só para vocês entenderem como é que eu estou caracterizando. Né? E tem um esforço aqui de pensar, eu não estou trazendo toda a literatura, até porque isso seria impossível. Né? A gente fez um trabalho apresentado lá na BCP, Maíra estava, né, de um mapeamento inicial da literatura sobre conflitos em torno da agenda de gênero por diferentes palavras-chave, pesquisa bibliométrica, para entender na América Latina o que está sendo pesquisado, o que não está. Inclusive, descobrimos que o Brasil é, de fato, o caso mais pesquisado, considerando literatura na América Latina e em outras partes do mundo sobre a América Latina. Né? Mas aqui não é isso. Aqui eu estou muito mergulhando para tentar identificar, a partir de uma literatura, inclusive em que a ciência política está muito presente, quais seriam os fatores. Né? Então, bom, deixa eu ver se isso aqui passa. Veja para mim, Helena. Ah, passou. Não, passou. Ótimo. Tá, então, aqui, bom, no encontro do NESEG não é muito necessário dizer que gênero importa, né? Mas eu queria só marcar o seguinte, enquanto a literatura feminista, ao longo dos anos, discutiu as relações entre público e privado, a conformação do Estado e da cidadania, né? Em sociedades patriarcais, a permeabilidade, né, muito limitada do Estado a problemas e interesses das mulheres, das populações LGBT. Quando o bicho começa a pegar, e gênero e feminismo passam a fazer parte dos debates político-partidários de uma maneira que incide em campanhas eleitorais, etc., mais gente começa a se interessar. Então, no caso da ciência política, que é a minha área, o foco muda. Então, sem necessariamente se considerar as dinâmicas, por exemplo, de conformação do Estado ao longo dos anos, das relações entre público e privado, começa-se a tentar entender, mas mexe com a eleição? Impacta? Tem novas clivagens eleitorais? Né? E aí, por que a extrema-direita está falando de gênero? Né? Por que, ao redor do mundo, políticas autoritárias, e aí não só da extrema-direita, mas com um predomínio muito forte da extrema-direita, operam politizando o gênero de uma certa maneira? Né? Bom, quando a gente pensa, então, para ir situando o caso brasileiro, a gente tem um contexto, né? Tem um contexto de expansão internacional do sistema de direitos humanos, em que gênero e diversidade sexual passam a compor, né, de maneira conflitiva, etc. Não vou retomar isso. O ciclo de conferências das Nações Unidas é muito importante nisso, mas quando a gente olha para a América Latina, tem uma coincidência que ela é muito importante para pensar como é que essa agenda chega, que são os nossos processos de democratização, sobretudo quando a gente pensa na América do Sul, né, porque o padrão América Central e México é um pouco distinto, e depois, um pouquinho mais tarde, a chamada virada à esquerda, ou Pink Tide, ou Maré Rosa, né? Então, quando colegas que têm trabalhado, por exemplo, com uma análise comparada do surgimento, né, dos mecanismos de políticas para as mulheres, das secretarias ou ministérios, etc., considerando, nesse caso da Ana Laura Gustá, Madeira e Mariana Caminotti, 16 países, elas vão dizer, olha, o Brasil, entre esses países, é um caso quase transformativo. Né, que é a maior transformação a qual elas chegam. Né? Nenhum caso é transformativo completamente. Né? E por quê? Né? Então, nesse contexto internacional, nesse contexto latino-americano, como é que a gente chega ao caso brasileiro? Né? Bom, o Brasil é um caso quase transformativo, segundo a literatura, por quê? Tem um fator que tem sido considerado muito fortemente, partido de esquerda institucionalizado, com base histórica em movimentos sociais, na briga, na luta, mas tem feministas chegando na discussão sobre políticas públicas, chegando ao Estado, etc. A nossa política de participação.
prevista desde a Constituição, mas que vai sendo implementada ao longo dos anos e de maneira mais intensa no período dos governos do PT. Uma capacidade burocrática relativamente grande quando a gente pensa na nossa região, eu não vou parar para discutir porque não dá tempo, mas e a outra questão que me parece muito central é a gente pensar a relação entre avanço em política específica e políticas gerais. Então, o fato de que houve determinado, sempre incompleto, viu, gente? Estou romantizando nada, não, mas avanço em política distributiva, isso tem um impacto para as mulheres, mas aqui eu nem estou falando exatamente disso, eu estou dizendo como a agenda de igualdade, de diversidade, ela vai sendo um elemento na composição também de políticas distributivas. E a gente não precisa falar do Bolsa Família, não, a gente pode até ir um pouco para trás e pensar como vão se desenvolvendo as políticas do SUS. Então, tem uma permeabilidade a certos tipos de construção de política, de implementação de política, e tem atrizes circulando em vários espaços. E a chamada explosão feminista, então, esse side streaming feminista, como fala a Sônia, como propõe conceitualmente a Sônia, e isso tem implicações importantes em termos de visibilidade, em termos de legitimidade, e no caso brasileiro tem se dado numa configuração muito interseccional. Bom, mas o Brasil não é só um caso de quase transformativo, para voltar na Laura Bustá e coautoras. O Brasil também tem sido um caso internacional para se pensar a expansão dos movimentos antigênero e as mudanças nos padrões de conflito. Então, é um caso muito interessante, porque é um caso de transformações, é um caso de expansão e visibilidade dos movimentos, e é um caso de fortíssima disputa numa perspectiva que a gente pode discutir, Maíra vai trazer se é reação, se não é reação, o que é que se dá. Bom, quando a gente começou a pesquisar, eu comecei a descobrir que tinha alguma coisa acontecendo em 2012. E eu me lembro da gente conversando, colegas, Lia, dizer, que negócio é esse de ideologia de gênero? Até publiquei com um orientando, a gente fez um mapeamento de quando é que surgiu, como é que começou a se falar em ideologia de gênero na Câmara dos Deputados, e é justamente em 2012, está publicado na Revista Brasileira de Ciência Política. Mas a gente, num determinado momento, bem no comecinho, a gente achava que tinha um negócio acontecendo no Brasil, Aí a gente começou a entender que não, que tinha uma coisa acontecendo internacionalmente, regionalmente. Então, as manifestações na França, Manif pour Tout, 2012. Então, a gente está falando de uma configuração social, no sentido de uma mobilização que esses atores conseguem fazer. Mas o que acontece nacionalmente? Então, nesse livro de 2020, com a Dodora e o Juan, a gente procura falar de como, nacionalmente, na região, atores conservadores vão, então, alavancar a eles mesmos as suas agendas, interagindo com legados locais. Isso eu fui também entendendo melhor fazendo pesquisa comparada, Como essa interação com legados locais, com conflitos que estão colocados, com contexto de oportunidades, é o que vai dando a cara, digamos assim, dessas disputas nos diferentes países na região. Então, só assim, muito porque é um caso que todo mundo aqui conhece, eu poderia ter começado antes as fotos ali, em 2007, por exemplo, ou até antes, em 2005, com a reação à Comissão Tripartite, mas aqui a marca é a utilização da noção de gênero, nessas fotos. Então, 2011, o chamado kit gay, e é interessante que o Bolsonaro esteja desde aquele momento, 2014, o Plano Nacional de Educação, o modo como, em 2016, a misoginia organiza as campanhas pelo impeachment de Dilma Rousseff. Quando a gente chega em 2017, a famosa manifestação chamada pelo Citizen Go, que é um braço da Asteoir, que é uma organização católica espanhola. Essa manifestação traz lá Butler sendo queimada ao lado de uma carinha do Fernando Henrique Cardoso. A politização reativa do gênero, ela começa a se expandir, eu uso essa imagem para dizer como ela começa a se expandir para se orientar a uma ressignificação de todo o período democrático no Brasil, não só do período do PT, embora tenha uma questão aí, eu já chego a ela. Bom, até que a gente chegue lá, com Ângela Gandra e Damares Alves, no Ministério, aquele espaço institucional que foi tão demandado pelos movimentos, se transforma em um espaço formal, oficial da política
antigênero, né? Bom, as características do Brasil nesse aspecto, e aí eu vou passar muito rapidamente, né? Aqui, o antipetismo é um elemento importante. Embora eu tenha dito que se expande para ressignificar, caracterizar todo o período democrático e também o sentido de esquerda, de centro-esquerda, aqui o antipetismo é muito fundamental, né? Então, a literatura tem apontado para o fato de que no Brasil há algo que é polarização, os dados todos mostram polarização, isso não está em todos os lugares. Mesmo na Argentina, não há necessariamente, tem dados apontando, não é necessariamente polarização, a gente ainda tem que ver se vai polarizar, tal, né? E a gente tem realmente algo que, sei lá, quando a gente observa mesmo o caso chileno, por exemplo, com o CAST, que também opera com gênero, mas não é exatamente um anti alguma coisa que aparece de maneira alinhada como estratégia. No caso brasileiro, não, né? Então tem uma moralização de ressentimentos, como eu tenho chamado no meu trabalho, né? E tem também toda uma organização do suporte, né, aos setores que já operavam com essa agenda antigênero, que ela é ela acaba tendo uma relação com realimentos eleitorais, por exemplo, e no sistema partidário, né? Então é muito ao mesmo tempo, gênero não é só essa reconfiguração no sentido de uma politização reativa, porque a gente passa a ver eleições com gap de gênero no suporte à extrema-direita. Nós não tínhamos isso no Brasil. Primeira eleição em que isso é claro é 2018. Né, em que, então, as mulheres... E, sistematicamente, nas pesquisas sobre apoio ao governo Bolsonaro, a gente vê que as mulheres apoiam menos do que os homens. Então, tem um negócio que se reconfigura. Né? Bom, segundo aspecto do caso brasileiro que é interessante ressaltar, é um caso, e isso tem sido importante em toda a região, mas tem uma característica muito interessante no caso brasileiro, é um caso em que as mudanças nas políticas de religião importam, para a gente entender esses conflitos. Mas que caso que é esse? Né? Bom, é um caso de perda da relevância do catolicismo relativamente ao que foi, né? E é um caso que a gente sabe de expansão das igrejas evangélicas por todo o país. Eu não à toa escolhi uma foto de uma igreja de garagem, porque eu acho que é ela que dá a referência para a gente, não só as grandes igrejas, né? Mas o Brasil também é um caso de secularização. Eu sei que é uma palavra complicada, tá? Mas o que eu quero só usar com ela, junto com as pesquisas, né, no campo da sociologia política, da ciência política, é indicar que o Brasil também é um país em que há uma lenta, mas uma ampliação daquelas pessoas que dizem que não creem, que não têm religião institucionalizada. Quando a gente olha São Paulo, eu não coloquei aqui os dados de São Paulo, mas é onde os dados chamam mais atenção, entre os jovens hoje, quase 30% da população diz que não tem religião. Então, nós não estamos falando só de crescimento evangélico, nós estamos falando de outras coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é um espaço em que a reconfiguração religiosa ela é importante também para entender como é que os líderes religiosos operam. Em um trabalho que eu não tenho como discutir agora, eu tenho proposto muito a ideia de que há uma reação, eu entendo que há uma reação, à perda, ao que eles percebem como uma perda de influência no período democrático e no período do PT de maneira específica, né? Mas também uma reação ao que eles percebem como uma perda de controle sobre condutas. Tem uma mudança social, demográfica, etc., nas famílias, na sexualidade, nas relações. Então, isso é muito marcante. Essas lideranças são muito fundamentais para a gente entender essa relação, né? Essa oferta, por um lado, de recursos para a mobilização popular e, por outro, o acesso ao Estado que eles tiveram. Bom, qual é o terceiro aspecto do caso brasileiro? Eles chegaram ao poder. Eles chegaram ao poder. Né? Então, a pesquisa que eu tenho feito com a Luciana, a gente mapeou quem são esses atores que chegaram, que fizeram política de gênero, a gente trabalhou com esses 3 ministérios, quais são as redes deles, como é que eles operam, tal, quais os retrocessos, e eu não tenho como falar mais disso agora, mas eu queria só ressaltar que entre os nossos resultados, a gente indica, argumenta, não indica, a gente argumenta que por mais que houvesse disputas e muita dificuldade de implementar as políticas em perspectiva de gênero e diversidade sexual, há uma diferença muito grande entre uma democracia ambivalente, como a gente está chamando, e esse arranjo que a gente chamou de uma coalizão convergente antifeminista, né? Então, antes eram alianças plurais assimétricas, agora foi uma política abertamente hostil. Não eram todos os atores que vinham
de ativismo anti-aborto, etc. Mas eles operam de maneira que não tem voz dissonante. Não tem ninguém defendendo gênero dentro do governo. Né? Tem política de gênero reativa, hostil, etc. Né? Então, o que aconteceu? Há uma nova oportunidade de atuação para ativistas conservadores, né? Com recurso. Tendo recurso, eles conseguem fortalecer também alianças transversais aos partidos políticos. Eles mobilizam novas... eles operam com novas estratégias de mobilização, mas também com redes existentes anteriormente. E isso vai resultando numa expansão nos níveis subnacionais ainda maior do que a gente via acontecendo antes. Isso vai por muito tempo, viu, gente? Isso não é que acabou, né? Vai por muito tempo. Variação nas estratégias e efeitos de acordo com as agendas. Nossa análise de política, a gente analisou aborto, violência e educação. É muito diferente o que acontece, não tenho tempo para discutir aqui. Né? E a gente ficou muito... a gente está ainda muito analisando, tem vários textos que já estão para sair e tal dessa pesquisa, tem um texto que saiu na opinião pública recentemente, mas a gente tem muito pensado em como se dão, não só, como eles fizeram não apenas políticas bastante hostis, então, por exemplo, o caso do aborto, só para ser muito rápida, né? No caso do aborto, há edição de documento oficial que nega a legislação existente. Né? As feministas conseguem reverter, etc., mas já estava publicado, estava espalhado pelo país, etc. Né? No caso da violência, acontece o que a gente chama de uma tradução com silenciamento. Então, se silencia a dimensão racial no Observatório da Família, que é onde a discussão sobre violência está colocada, tal, e, ao mesmo tempo, é uma tradução, uma incorporação de debates feministas e uma tradução, uma coisa que está bem colocada. Né? Bom, para terminar no meu tempo, né? O que a gente não sabe? Né? A gente não sabe um monte de coisa, a gente já sabe bastante agora, a gente não está mais no susto, né? Sérgio, né? A gente fez tanta coisa na época do susto, né? Na Unbox e tal, a gente não está mais no susto, a gente sabe um bocado de coisa, mas tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? Então, por exemplo, tem afirmações de que o problema é que o povo, o eleitorado é conservador. Isso, inclusive, justifica ações de dentro dos próprios partidos de centro-esquerda. A gente precisa se encontrar com a opinião pública. A opinião pública na América Latina e também no Brasil, ela é cada vez mais liberal. Quando a gente olha as séries históricas, aborto é difícil. Mas mesmo aborto depende da pergunta que se faça. Né? A gente estava conversando sobre isso. Mas é cada vez mais liberal. Né? Em alguns países mais aceleradamente, em outros mais, né, devagar, mas ela é. Quem é cada vez mais conservador são elites políticas dentro de grupos conservadores e tem operado dessa forma, e a opinião pública não é uma coisa estanque, então tem formação de preferências rolando, né? A gente precisa lidar com isso. Mas quando a gente olha quem dá suporte a essas políticas, quem dá suporte a essas lideranças e quem os rejeita, né? Tem coisas que a gente não entende, que no meu argumento é que estão na articulação entre o distributivo e o cultural. E os evangélicos apoiam a extrema-direita. Mas e as mulheres? A maioria entre os evangélicos são mulheres e são negras. Mulheres negras são as que menos apoiam Bolsonaro. Todos os dados mostram isso. Nós não temos dados suficientes para mostrar como as coisas se articulam. As mulheres negras evangélicas, afinal, estão onde nesse quadrado? O que é a motivação de tantas delas para não ir na igreja, etc., mas não dar suporte à extrema-direita? Né? Outra coisa, nos dados comparados, Brasil em relação à Argentina, Chile, Colômbia, educação aqui opera de maneira diferente desses outros países. Quanto maior a renda, maior apoio à extrema-direita. Que não significa que não existe o que o Gessé está chamando do pobre de direita. Claro que existe, senão eles não ganhariam a eleição. Mas aqui, estatisticamente, mais renda, mais apoio. Então, a gente tem que lidar com isso. E eu estou terminando, viu? Dimensão da reação à perda, só para explicar esses três, e da mudança em valores e práticas. As políticas da religião, né, me parece que o traço, é o que eu tinha falado primeiro sobre opinião, eu inverti, as políticas da religião, elas têm efeito nas opiniões, elas podem reconfigurar as opiniões, mas não está dado. E a gente precisa entender as vivências desse público religioso, porque tem matizes, tem contradições, não dá para simplesmente dizer que o nosso povo é conservador, os evangélicos são conservadores, católicos menos, como se diz, né? As lideranças a gente sabe que estão operando juntas, mas... E as estratégias da extrema-direita e as armadilhas para a esquerda, né, ou para alianças emancipatórias. A extrema-direita aposta nos homens jovens, no mundo todo, e tem tido efeitos. Né? Como é que isso acontece? O que é que vai acontecer no caso brasileiro se a gente não se der conta disso? Tem lógicas neoliberais e neoconservadoras operando juntas. Então, como é que a gente vai lidar com isso?
A extrema-direita e a direita estão apostando em candidaturas e trabalho de base de mulheres, em alguns casos mais do que a esquerda. O que a gente vai fazer com isso? E isso vem desde base mesmo, de disputa pelos conselhos tutelares, por exemplo, até candidaturas, tem razões para isso, tem fundo eleitoral, etc. Enquanto isso, a esquerda está, eu peço desculpas, não quero ofender ninguém, mas na ladainha do identitarismo. Do identitarismo. É o identitarismo, é o identitarismo. Cuidado, gente. Cuidado. Né? As mulheres têm sido uma base importante histórica. Mulheres e movimentos LGBT fizeram parte de processos de democratização. E há uma forma de politização por parte da extrema-direita que tem sido incorporada, me parece, pelas alianças progressistas, e de alguma forma apontar, melhor não, com esses daí nós não vamos mais porque eles estão nos prejudicando eleitoralmente. O que é isso? O que a gente está falando? Né? Não a gente, mas o que é que está sendo dito. É isso, muito obrigada. Passemos então para a professora Maíra. Bom, obrigada, boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero agradecer muito o convite de Bila e na figura de Jaqueline também, parabenizar o NESEG. Quero cumprimentar também Carla, Flávia, dizer que é uma alegria estar nessa mesa com vocês. Agora está acontecendo a 22ª Redor também, né, que é a Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres e Relações de Gênero, esses dias. Flávia esteve com a gente lá na UFBA em 2018 e eu fui um pouco constrangida de escolher vir para cá ao invés de ir para Redor, mas eu argumentei que era importante ter alguém do NEM aqui. Eu vou apresentar aqui uma reflexão que faz parte de uma pesquisa internacional que eu integro, que é uma pesquisa intitulada Countering the Backlash, Reclaiming Gender Justice, que nós traduzimos livremente como Combatendo a Reação, Reivindicando Justiça de Gênero. Oi? Mais longe, tá? Essa é uma pesquisa que é proposta pelo Institute of Development Studies da Inglaterra, o IDS, com financiamento do Fundo de Desenvolvimento da Suécia. E é uma pesquisa que é um estudo entre países do sul global, que engloba Brasil, Bangladesh, Índia, Líbano, Quênia e Uganda, que estão sob governos conservadores ou de extrema-direita. E no Brasil, a pesquisa está sediada no NEM. Eu coordeno a pesquisa junto com a Cecília Sardenberg, que mandou beijos para todas vocês. E a Tereza Sacchetti também fez parte dessa pesquisa. O tema que eu propus é uma pergunta que ronda um pouco o nosso projeto de pesquisa, que é se backlash é uma categoria útil de análise para o momento que nós vivemos. É uma reflexão em andamento e um pouco um compartilhamento de uma angústia, porque essa pesquisa ela nos foi proposta, não é uma pesquisa que surgiu de nós, né? Então nós fomos procuradas a desenvolver essa pesquisa e desde o início nós temos nos perguntado se faz sentido usar backlash. Bom, acho que tem uma questão óbvia, que é da tradução do conceito, né? Backlash não é uma palavra de fácil tradução para o português, eu acho. Nós instintivamente traduzimos como reação, mas eu acho que talvez seja algo como uma expressão que diga respeito à retirada de direitos após avanços, né? E aí fica mais difícil ainda de usar. Mas também tem uma questão de fundo, que desde o início desse projeto foi colocada pelas pesquisadoras do Líbano, principalmente, quando elas olhavam para a política institucional, para a comparação no parlamento libanês, elas diziam: como chamar de backlash se nós nunca avançamos nesse espaço? Aliás, eu quero aproveitar o momento para me solidarizar com elas, com o povo libanês e com o povo palestino. E no Brasil, essa pergunta apareceu para a gente também com uma interlocutora da pesquisa, que é a Débora Diniz, que vocês conhecem, da UNB. Só para contextualizar, nessa pesquisa, nós estamos trabalhando com 3 casos para analisar os possíveis backlashes. O primeiro são as políticas de transferência de renda, principalmente Bolsa Família, os direitos reprodutivos, com foco no aborto legal, e a violência de gênero, com foco na violência política de gênero.
E aí, quando nós começamos a trabalhar os direitos reprodutivos, nós organizamos um observatório como um espaço de diálogo para mapear as mudanças nessa área durante o governo Bolsonaro. E o Instituto Anis participou, junto com as Católicas pelo Direito de Decidir, Milhas pela Vida, Instituto Patrícia Galvão, entre outros. E a Débora nos questionou desde o início por que usar a categoria de backlash. E depois, ela se pronunciou algumas vezes sobre isso, eu vou citar uma delas que foi no dia seguinte ao voto da Rosa Weber no STF, em setembro do ano passado, que ela diz: menininhas de 11 anos já têm que entrar no porta-malas de um carro para acesso ao aborto legal. Backlash foi um vocabulário criado pelos homens, pelo patriarcado, para dizer não façam nada, porque se fizerem verão o tamanho da nossa força. Já vivemos sob o racismo e o patriarcado. Não acreditem nessa palavra, ela é apenas a introdução da censura. Não usem backlash para falar das nossas lutas e dos nossos direitos humanos. Então, eu parto dessa pergunta, se é de fato útil, seguindo um método científico, para a Bila, fazer uma pergunta, tentar respondê-la. Bom, eu acho que para falar de backlash é um pouco inevitável voltar ao trabalho da Susan Faludi, né, publicado em 91, onde ela analisa os discursos antifeministas nos Estados Unidos, nos anos 80, durante a era Reagan, e ela também já naquele trabalho se perguntava se era possível falar em backlash em um contexto em que diziam que as mulheres haviam conquistado tudo e que a desigualdade permanecia gritante, ou que culpavam o feminismo pela sobrecarga de trabalho das mulheres. Como se isso nunca houvesse existido, né? E Faludi, nessa obra, define backlash como uma tentativa de retrair o punhado de pequenas e difíceis vitórias que o movimento feminista conseguiu conquistar para as mulheres. E ainda citando Faludi, ela diz que se o medo e a aversão ao feminismo é uma espécie de condição viral perpétua na nossa cultura, não é sempre uma fase aguda. Os seus sintomas diminuem e ressurgem periodicamente. E são esses episódios de ressurgimento, como o que enfrentamos agora, que podem ser corretamente designados como retrocessos aos avanços das mulheres. Então, concordando com a interpretação que a Suzana Araújo depois fez do trabalho da Faludi, que ainda não está publicado, mas circulou no IDS, o entendimento popular de backlash refere-se a episódios de oposição aguda que os direitos das mulheres e os objetivos feministas enfrentam, que são distintos da constante misoginia que faz parte do sistema patriarcal. Mas esse fenômeno parece muito mais complexo e necessita de uma teorização mais profunda do que a Faludi apresenta naquele trabalho. E aí eu vou citar aqui um pouco um artigo que eu recentemente publiquei com a Cecília e com a Teresa, que saiu no IDS Bulletin, em que a gente pensa como contextualizar no Brasil o backlash. E aí a gente refletiu que nas últimas décadas a presença das mulheres em cargos de representação política de fato não aumentou substancialmente no Brasil, mas os ideais e os projetos feministas ganharam legitimidade nas esferas políticas e sociais. Acho que um pouco dialogando com o que Flávia trouxe agora, né? E que, para mim, talvez o máximo de representação seja Pablo Vittar na lata de Coca-Cola. Esses ideais e projetos trouxeram importantes contribuições, não só em termos de mudanças de valores sobre o lugar das mulheres na sociedade, mas também para a construção de uma sociedade mais equitativa em termos de gênero. O governo do PT, impulsionado por feministas no governo e na sociedade civil, abriu novos espaços para as mulheres nos cargos executivos e para a agenda dos direitos das mulheres nos programas governamentais. A criação da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, com status de ministério, foi um marco no desenvolvimento de políticas específicas para as mulheres e na promoção de ideias e de iniciativas de integração na perspectiva de gênero em diferentes ministérios e outros espaços governamentais, embora nem sempre com sucesso. Ao mesmo tempo, alguns avanços foram obtidos via judiciário, com decisões do STF, como a decisão sobre o aborto em caso de anencefalia, de 2012, a adoção de crianças por casais homossexuais, de 2015, autorização para o nome social por pessoas trans sem necessidade de cirurgia de redesignação sexual em 2018 e, citando mais recentemente, o voto da ministra Rosa Weber a favor da descriminalização do aborto. Embora a conquista de espaço político no governo seja uma forma de avançar na possibilidade de construção de políticas para as mulheres, nós entendemos que é uma condição provisória e instável para a conquista do poder.
e que o sistema capitalista e patriarcal subjacente continua tentando restabelecer o status quo que privilegia o poder dos homens brancos. E aqui eu quero dialogar com a James Membridge e a Shauna Shames, quando elas vão também pensar sobre backlash. Elas defendem que o backlash é a resistência dos que estão no poder às tentativas de mudar o status quo. Através do backlash, os que detêm o controle utilizam o poder coercivo para tentar recuperar o poder perdido ou ameaçado como capacidade. E aí, nesse sentido, eu, Cecília e Tereza, pensamos que nós podemos ver o golpe contra Dilma em 2016 como uma tentativa dos atores patriarcais de recuperar os seus privilégios perdidos ou o que eles percebem como privilégios perdidos. E também como um ponto de vista, aliás, como um ponto de virada em termos de instituir retrocessos contra os direitos de gênero das minorias, né? Então, ainda que existam outros marcadores anteriores que nós achamos importantes, né? Que sinalizações que já estavam colocadas, como, por exemplo, a eleição do Marco Feliciano à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ou a abertura da Copa de 2014 e todos os xingamentos a Dilma, ou os enfrentamentos feitos na Primavera Feminista com o Eduardo Cunha em 2015, né? E aí, com a ascensão do Bolsonaro ao governo, nós assistimos ao fortalecimento dos grupos que lutavam contra os direitos das mulheres em geral e os direitos reprodutivos em particular, já que o aborto é uma das pautas que mais fortemente mobiliza esses atores. E eu vou trazer um pouquinho do campo que a gente fez sobre aborto já. Então, o governo Bolsonaro ele se empenhou em perseguir grupos sociais marginalizados, atacando as mulheres através de pronunciamentos ofensivos e moralizadores, bem como através de ação ou inação, né? Por exemplo, no caso do enfrentamento à violência contra a mulher, foi inação via retirada de recursos das políticas públicas, né? Mas, em relação ao aborto legal, foi ação no sentido de tentativa de desmonte dos serviços Brasil afora, e o exemplo mais significativo da cartilha que o Ministério da Saúde lançou, distorcendo as informações sobre o aborto legal, e também o caso da atuação direta da então ministra Damares Alves, tentando evitar que uma menina, junto com seus assessores, que uma menina de 11 anos tivesse acesso ao aborto legal no Espírito Santo, né? Você vai mostrar com a plaquinha? Tá. Como observa o Winnicott, embora uma atitude punitiva não seja necessária para que uma série de acontecimentos constitua uma reação adversa, ou um backlash, é suficiente quando combinada com certo retrocesso das conquistas progressistas do passado, mesmo que isso não contribua para uma maior opressão global. Como acrescenta Cuddy ainda, uma atitude punitiva indica uma intenção por parte de um grupo social de negar a outro grupo social o progresso social. Nesse sentido, o backlash pode ser considerado como reações de base patriarcal contra o avanço da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres, com a intenção de manter a estrutura de poder patriarcal. Durante a pesquisa, para além de analisar o espaço da política institucional por meio de pesquisa documental, de entrevistas, de análise de conteúdo de jornal e do observatório já mencionado, que eu citei que a Débora participou, nós também buscamos olhar para o que a gente denominou de popular space, espaço popular, para tentar capturar um pouco os discursos presentes nesse backlash contra gênero. E para explorar isso, nós utilizamos uma abordagem de métodos mistos para coletar e analisar mensagens textuais que mencionavam palavras-chave e expressões relacionadas ao aborto e aos direitos reprodutivos em aproximadamente 80 grupos e canais de Telegram de apoiadores de Bolsonaro. A amostra coletada que eu vou citar aqui compreende 8.900 mensagens postadas durante o primeiro semestre de 2022 e 3.400 mensagens postadas em grupos e canais de Telegram de extrema-direita durante o primeiro semestre de 2023. Nós fizemos esse recorte temporal porque nós queríamos avaliar um período que fosse durante o ano eleitoral, mas não fosse especificamente na eleição, para poder fazer a comparação com o ano seguinte, que seria o primeiro ano do governo Lula, né?
E a análise, ela combinou ferramentas computacionais de modelagem de tópicos com avaliação qualitativa humana, realizada pela nossa equipe de pesquisadoras no NEIM. E eu quero aqui agradecer ao Paulo Fonseca, a Letícia Cesarini e ao Leonardo Nascimento, que cederam o banco de dados do Telegram bolsonarista que eles têm pesquisado, né? Bom, nossos achados quantitativos indicam que a ênfase da extrema-direita nas questões de gênero é evidente, porque elas são mobilizadas num contexto de pânico moral e, frequentemente, nessas mensagens, elas são acompanhadas de teorias conspiratórias que associam o aborto ao comunismo e ao anticristianismo. Aqui eu acho que é interessante pensar que, de novo, pensando se backlash faz sentido ou não, né, que esses elementos eles já aparecem em outros momentos da história do país, mas que me parece haver uma intensificação que constitui um backlash nesse momento específico. E aí eu acho que a ideologia expressa pelo Bolsonaro como um novo nacionalismo de extrema-direita brasileiro, que tipicamente distingue membros da nação e que seriam seus inimigos, tem a ver com uma retórica anticomunista que já estava presente na sociedade brasileira, que tem uma mutação em antipetismo e que mobiliza o medo da desordem de um país, que também tem a ver com a promoção de algo que já estava presente na sociedade brasileira, que é o mito de um país não racista e a integração forçada dos povos indígenas, que tem discursos que ecoam em diferentes momentos da história do país, né, como na década de 30 e também durante a ditadura militar. Então, refletindo um pouco sobre esses dados, né, eu entendo que, apesar dos avanços significativos sociais e políticos para as mulheres, para a população LGBTQIAPN+, após a ditadura militar e pré o golpe de 2016, e ainda que o aborto em si ele não tenha avançado muito, apesar da decisão do STF em relação à anencefalia e do aborto ser uma questão presente na política brasileira nesse período também, eu acho que a mensagem da Dilma de 2010, quando ela manda para as igrejas evangélicas, né, aquela carta que ela garante que não vai tocar na temática de aborto, né, mostra que isso já está presente, mas há sim... e o volume das mensagens e o conteúdo delas nos permite inferir isso, há uma intensificação do debate sobre aborto e que tem também uma mudança significativa que tem a ver com a expansão das igrejas evangélicas no Brasil. Então, eu acho que tem um momento diferente em que há um pressuposto, né, no discurso bolsonarista de um enfraquecimento do Estado e um fortalecimento das instituições religiosas, da família patriarcal, reforçando o controle sobre os corpos que exercem tarefas femininas em nossa sociedade, combinado também com a implementação de políticas econômicas neoliberais, que eu não vou ter tempo aqui muito de desenvolver. Mas, então, se há um aumento na restrição do acesso ao aborto legal durante o governo Bolsonaro, ainda que o aborto legal já seja muito restrito no Brasil, eu acho que é possível pensar que, nos termos da Falud, a gente teve, sim, uma intensificação em meio a esparsos avanços, né? Tomando como esparsos avanços, de novo, a decisão do STF sobre a anencefalia, né? E nos termos de Mansbridge, de Shames, há nos dados de 2022 também, nas mensagens do Telegram, um receio da perda de poder, ou seja, do que significa a ocupação do Estado pela extrema-direita em termos de capacidade de ação. Então, em 2022, há uma mobilização muito forte dos grupos bolsonaristas, falando sobre a importância de ter Bolsonaro para impedir o acesso ao aborto, né? E aí, isso se combina também com um pânico moral que vem junto com o contexto internacional, que eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, mas em 2022 é quando tem aquela decisão da Colômbia de descriminalização do aborto, e a Argentina já tinha descriminalizado, o Uruguai também, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o contexto internacional, obviamente, importa, né?
E em 2023, após a derrota eleitoral do Bolsonaro, nós vemos uma intensificação e um crescimento ainda maior dos discursos de ódio. E aí, aqui, particularmente, é um achado que eu acho que me parece interessante, né, que tem uma radicalização do discurso de ódio racial associando o aborto à eugenia, que era uma coisa que não apareceu em 2022. Há um discurso de proteção, entre aspas, né, aos brancos contra o aborto que deixam que façam, entre aspas, também em relação aos negros. De novo, né, isso também não é algo que nunca aconteceu na sociedade brasileira. Discursos eugenistas não são nenhuma novidade, né, eles estiveram muito presentes, por exemplo, no pós-abolição, como a Abdias Nascimento nos mostra, ou na CPI das laqueaduras, né, entre a década de 70 e 80, que foi investigada, mas me parece que há também uma intensificação que parece se tratar de uma resposta à perda de um poder, ou ameaça de uma resposta à perda de um poder, que foi parcial, eu acho, nessa perda de 2023, né, a eleição do Lula, dada a forte presença da extrema-direita na política institucional na sociedade brasileira. Então, já caminhando para concluir, né, para mim tem feito sentido falar em backlash, talvez no Líbano não funcione, mas aqui tem feito sentido, eu queria ouvi-la sobre isso. Há uma dificuldade de tradução, como eu falei no início, né, eu não quero também incorporar estrangeirismos aqui o tempo todo, né, eu não acho que backlash não me parece uma palavra que possa ser apropriada como queer, que entre torções e traduções se transformou em queer ou em cu, né? Mas me parece incontornável que a ideia de que vivemos em um período de retrocessos que se constituiu como uma reação aos avanços, ainda que pequenos, que nós tivemos. Obrigada. Quem que pode botar meu PowerPoint aí, por favor? Gente, quanto isso, né? Que felicidade, que alegria poder estar aqui nesse encontro, nessa celebração de 20 anos do NESEG, né? Que é minha casa, considero como casa. Eu cheguei aqui junto com a criação do NESEG, então tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, muita alegria mesmo de estar aqui. Fico até emocionada. Vamos lá, eu vou apresentar aqui uma pesquisa que eu desenvolvi durante o pós-doc, que eu fiz lá na Unicamp, no PAGU, né? Entre 2020 e 2022. Eu tive a oportunidade de apresentar uma versão embrionária dessa apresentação no CLAN, no IMS, né? E no PAGU também, nos 30 anos do PAGU, uma versão mais acabada, né? No início desse ano, mas ainda não tinha apresentado aqui no NESEG, então vai ser como um fechamento aqui, né? Uma chave, enfim, com chave de ouro aqui apresentar essa pesquisa que eu realizei, né? Já está aqui? Tá. Que eu chamei de Coreografias Digitais do Aborto, né? Estratégias dos movimentos pró e anti-legalização durante a pandemia de Covid. Então, deixa eu... eu que vou passando, né? Aqui, peraí. Eu queria, porque eu vou me enrolar. Valeu. Isso, foi. Peraí, deixa eu olhar aqui também. E nessa pesquisa, então, eu queria compreender, né, as práticas contemporâneas de ativismo em torno do aborto no Brasil. E aí, olhando tanto para os ativismos pró como para os ativismos antidescriminalização do aborto em perspectiva relacional, quer dizer, como que um cria oportunidades políticas para o outro e vice-versa, né? E usando também a noção de coreografias de protesto, né? Que é uma noção que eu uso desde do trabalho de doutorado, né? Que são enquadramentos, né? A um só tempo cognitivos, emocionais e corporais mobilizados por movimentos sociais para comunicar suas bandeiras políticas. Depois eu posso detalhar um pouco essa noção de coreografias de protesto. E eu comecei a trabalhar com essa noção quando estava estudando a Marcha das Vadias, que era um protesto pré-pandêmico, né? Parece outra era, que mesclava atividades online e offline, né? E tinha nas performances de rua a sua principal atividade. E já nessa pesquisa, né, de pós-doc,
o plano inicial era fazer um campo presencial, né, observar protestos, congressos, reuniões e outros tipos de evento, entrevistar atores de ambos os campos, mas isso foi impossibilitado, né, por conta da pandemia. Então, eu fui para o digital, como todo mundo, né, e continuei achando a noção de coreografia útil, né, para entender esse tipo de comunicação online ali. Então, eu monitorei, mapeei, né, vários perfis, os perfis mais seguidos no Instagram, né, nos dois campos, né, pró e anti... Daqui a pouco eu falo para passar, mas ainda não. Obrigada. Pró-legalização e do campo anti-aborto também. Observei os posts, né, que ambos os campos produziam, entendendo o post como uma técnica de bricolagem, né, de diversos objetos digitais. Então, são imagens, textos, sons arranjados de variadas formas com vistas a produzir uma narrativa sobre algum assunto. E, no caso do Instagram, o post se caracteriza pela primazia da imagem, como uma linguagem preferencial em relação ao texto, né? Bom, bem antes da pandemia, o campo anti-aborto já fazia um amplo uso estratégico de figuras de fetos e bebês, né, enquanto o campo feminista se apoiava, sobretudo, na linguagem textual e tinha uma escassez mesmo de imagens que simbolizassem o direito ao aborto, né? Mas, com a pandemia, e a pandemia continuando, né, e junto com outros elementos conjunturais, isso se configurou como uma oportunidade política mesmo para o incremento da produção de imagens nos dois campos, né, inclusive o feminista. Então, fiquei me perguntando que tipo de coreografias digitais de protesto foram produzidos nessa configuração. E aí eu classifiquei 5 tipos de coreografias. Coreografias de choque, peritas, humanitárias, de cuidado e de transgressão. Pode passar. As coreografias de choque se baseiam na estética grotesca, como tática de mobilização, né? Então, o grotesco ele agencia imagens consideradas extremas, imagens distorcidas, que chocam, que desorientam, né? E que apontam supostas anomalias à norma. Por isso, o grotesco se presta bem a movimentos sociais. E, ao retratar alguma coisa como indecente, repugnante, privilegia reações viscerais, simplifica a complexidade de certos assuntos e funciona como uma evidência da imoralidade de algum fenômeno, né? Então, as coreografias de choque são usadas, sobretudo, pelo campo anti-aborto. O principal exemplo são as imagens de corpos de bebês supostamente despedaçados por um aborto. E bebê aqui é sempre entre aspas, porque é uma categoria nativa, né, desse campo, não é sem propósito, né, que eles usam a palavra bebê. E esse tipo de recurso também não é uma novidade no campo anti-aborto, né? Nós temos outras pesquisas, como da Nara Luna, né, que mostra isso, né? Mas, sem dúvidas, as tecnologias digitais de produção de imagens ampliam as possibilidades de uso de elementos grotescos, né? Você pode rapidamente editar uma imagem, produzir uma imagem dessa, né? Essas imagens foram publicadas pela página Geração Pró-Vida, e ilustram como a coreografia de choque, né, é confeccionada a partir do apelo à corporalidade do bebê humano violado, né, incitando emoções de horror, repugnância, indignação, conforme indicam os comentários aqui, não sei se vai dar para ler, mas os comentários dos seguidores, né. Tem variações de coreografias de choque, né? Pode passar, por exemplo, né? Como, por exemplo, esse vídeo do presidente Lula, que circulou repetidamente, né? E voltou a circular agora nas últimas eleições, né? Que é ele falando, uma fala breve dele, defendendo o aborto como uma questão de saúde pública, e em cima um outro vídeo rolando com um bebê, uma ilustração de um bebê sendo despedaçado, né? Ou então, pode passar, por favor, esse aqui, que são como souvenirs, sei lá, de feto em resina, de fetos em resina, né? Isso é uma... Eu fui atrás dessas imagens, acho que ela se fala assim, é uma artista norte-americana que produz essas miniaturas para pais que perderam seus bebês por conta de abortos espontâneos ou algum outro tipo de problema, mas essa imagem é recuperada por páginas pró-vida, né, como uma evidência de que a vida desde a concepção, né, de que os fetos, né, têm vida, os embriões têm vida desde o início, e vai mostrar, tem de vários tamanhos, várias cores e tal. Ou ainda, pode passar, por favor,
É uma produção, assim, como esse aqui, produção de melodramas mesmo, com atores, com orçamento, com editores, roteiristas pagos ali, que nesse caso aqui é uma cena de um cara que bate na porta da mulher. Isso é feito pelo Brasil Paralelo, tá? O filmezinho. É um cara que bate na porta da casa da mulher e fala assim: há 5 anos atrás você queria abortar, não é mesmo? Mas não conseguiu. Então agora estou aqui para corrigir esse erro. E para matar, vai lá e mata a filha da criança, né? É um negócio assim, grotesco mesmo, né? Então, e produção bem produzida, assim, né? Então, nesses repertórios, o aborto horror é representado através de muitas mediações tecnológicas combinadas. Então, você tem desenho gráfico junto com imagens fotográficas e textos, ou então trechos de vídeos que são reais ou ficcionais sobrepostos a imagens de ultrassom. Então, essas imagens em bricolagem conformam um dispositivo que produz verossimilhança, sincronicidade, correspondências de sentidos entre objetos digitais que antes não estavam relacionados, e, por fim, uma verdade, né, na qual o corpo e emoção desempenham papéis performativos fundamentais. Por isso eu sigo apostando na ideia de coreografia, né, de protesto. No ativismo feminista, eu não encontrei muitas coreografias de choque, né, nos seus repertórios digitais. Pode passar, por favor? Mas já pude observá-las em performances presenciais pré-pandêmicas, né? Fazia parte desse grupo, né? Chamada Finadas do Aborto. Então a gente mobilizava uma estética grotesca, né? Ao representar mulheres mortas por abortos inseguros, com rostos pintados de caveira, vestindo lápides funerárias. Então encenávamos uma marcha fúnebre. Há outros exemplos disso na América Latina também, dessa estética, né, grotesca enfim, que evoca a morte, né, como uma forma de evocar a memória dessas mulheres que morreram por aborto inseguros, então incitando emoções de luto e de compaixão, né, mas comparado aos fetos aqui até tranquilo, né, bonitinho. Era uma alusão ao Dia da Luz Muertos mesmo. Então, parto para o segundo tipo de coreografia, que é o de coreografias peritas, né? Que apela para a autoridade das ciências biomédicas e do direito, e é bastante utilizado pelos dois campos, né? Então, no campo antiaborto, as coreografias peritas, né, são parte do que o Vadione, né, chama de secularismo estratégico, que tem acompanhado, né, a reivindicação de cidadania religiosa por parte de atores católicos e evangélicos nas últimas décadas, né? E, em contraste com as representações de morte e sofrimento das coreografias de choque, as coreografias peritas visam produzir aquilo que Moran Faundes chama de dispositivo da vida. São enquadramentos que comunicam a ideia de que a vida, que é a categoria central nesse campo também, sempre entre aspas, né, começa no momento da concepção, que é descrito, né, pelo clássico tropo da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Como, por exemplo, isso aqui é um vídeo, né, que passa, tem uma musiquinha no fundo, assim. Em algumas variações, né, tem fases específicas do desenvolvimento fetal, né, que são acionadas, por exemplo, a formação do sistema nervoso ou do coração, né, que aí, então, o feto sentiria dor e alegria e, portanto, ele tem direito ao status de indivíduo, de pessoa, de sujeito de direitos, né. Essa figura do bebê é sempre assim, uma criança de pele rosada ou rosa, saudável, com o tamanho de uns 6 meses de nascida, pelo menos, mas ainda está dentro da barriga, né? Né? E essa barriga é uma barriga genérica, né? Sem corpo, adjacente, né? Às vezes é só um bebê ou um zigoto flutuando assim num fundo indistinto, né? Totalmente apartado das condições materiais e sociais da sua reprodução. Então, o feto aparece como uma forma de vida ao mesmo tempo frágil e independente, né? Então, essas imagens às vezes são acompanhadas de slogans como "não é seu corpo nem suas regras", né? De modo que a noção de autonomia, que é central para o paradigma dos direitos reprodutivos, é disputada e deslocada pelo campo antiaborto, né? Autônomo é o feto, né? No campo feminista pró-descriminalização, as coreografias peritas definitivamente carecem de imagens, se apoiam muito mais em elementos gráficos de texto, né, como aqui esses exemplos que mobilizam a autoridade de uma ginecologista para desfazer os mitos sobre o aborto,
E esse outro, pode passar, por favor, também que traz a autoridade dos números, né? A autoridade científica dos números, estatísticas, ou ainda que eu encontrei de imagem, né, é de uma página estadunidense, né, de imagem dessa coreografia, né, perita, que traz essas imagens de microscópio para mostrar que até as 9 primeiras semanas de gestação não haveria embrião, somente tecidos, né? Mas a gente vê que é uma imagem assim sem corpo, sem sangue, né? Uma coisa limpinha, né? Assim, então também qual o impacto disso, né? Político disso, né? Também. Então uma dificuldade de produzir imagens mesmo, né? No campo feminista, né? Nessa coreografia perita. As coreografias humanitárias, então, né? É o terceiro tipo, né? Por meio das quais atores pró e anti-aborto mobilizam a linguagem dos direitos humanos. Tá? Então, no campo anti-aborto, pode passar, por favor. As coreografias humanitárias equiparam o aborto. É um pouco diferente do que você encontrou, né? Mas as coreografias humanitárias equiparam o aborto às esterilizações em massa e o caracterizam como prática eugênica ou racista. Né? Aqui os atores se apropriam de argumentos que são centrais à formulação das noções de direitos reprodutivos e de justiça reprodutiva, né? Pelas quais os distintos setores do campo feminista denunciam as condições sociais que impedem que mulheres, né, sobretudo racializadas e pobres, vivenciem livremente a maternidade e a não maternidade. Pode passar, por favor? Esses exemplos aqui, né, o aborto é enquadrado como assassinato de mulheres não nascidas ou feminicídio, ou ainda como discriminação por idade ou etarismo, ou ainda discriminação a pessoas com deficiência ou capacitismo. Algumas versões desse tipo aqui mobilizam noções da psicologia para definir o aborto como um trauma para as mulheres que o praticam, né? Enfim, então a gente vê que... Mais uma, por favor. Oi? Porque as bebês são abortadas. Você está matando futuras mulheres, né? Não faz mal. O importante é mobilizar a noção de feminicídio, né? E no campo feminista, as coreografias humanitárias têm como categorias centrais as noções de direitos reprodutivos, justiça reprodutiva, isso é mais familiar, né, para a gente, imagina. E a criminalização do aborto, as barreiras de acesso são definidas como violações de direitos básicos, como o direito à saúde, a liberdade de consciência, etc. E os sujeitos de direitos privilegiados são as mulheres e as pessoas com capacidade de gestar, né, que é uma categoria cada vez mais mobilizada, embora não sem conflitos internos. E nesse campo feminista, as coreografias humanitárias assumem a forma, por exemplo, de prints de manchetes jornalísticas que denunciam casos em que a justiça negou o direito ao aborto previsto em lei, né, a mulheres e meninas. Aí consignas como gravidez forçada e a tortura, meninas não são mães e tal. Então, assim, né, nas coreografias humanitárias, o aborto para os anti-aborto ou a sua criminalização para as feministas tem sido denunciados como um terreno fértil para a reprodução de desigualdades sociais, injustiças e violências. Essas são noções que são mobilizadas também pelo campo anti-aborto, né? Então, marcadores de gênero, raça, classe, entre outros, são estrategicamente agenciados nessas coreografias por ambos os campos. Então, a gente vê que a virada interseccional não se deu apenas no campo progressista, né, feminista, ela também é mobilizada por atores do campo. E agora, partindo para as coreografias de cuidado, estou um pouco atrasada, que as coreografias de cuidado se apoiam na humanização da mulher que aborta, né, nos dois campos. Né? Então, a gente tem no campo anti-aborto, né, acho que pode passar, acho que isso já foi. Isso, vou falar isso. No campo anti-aborto, as coreografias de cuidados são mobilizadas, sobretudo por parte de organizações filantrópicas, que se denominam casas de acolhimento à gestante, casas pela vida, né, termos afim, deixando de lado a figura da assassina de bebês, né, que povoa aquelas coreografias de horror. Essas organizações descrevem as mulheres que abortam como desesperadas, pobres, estou citando, ignorantes, impotentes diante de gestações no seio de famílias vistas como desestruturadas. As causas do aborto são atribuídas à pobreza, à violência conjugal e ao abandono dos homens. Então, essas mulheres são representadas como vítimas também, né? Não só o feto,
como vítimas de circunstâncias que escapam do seu controle. Aí isso foi uma live, né, uma marcha nacional, né, que eles fizeram online e tal, e aí o funcionamento de uma dessas casas, né, que declaram ter salvo milhares de crianças do aborto por meio de uma abordagem que dispensa algum nível de cuidado às mães, por meio de doação de enxovais, cursos de empreendedorismo, além de cursos sobre como cuidar do bebê, né, que vai nascer. No campo feminista, pode passar, por favor, as coreografias de cuidado apresentam o aborto como evento normal e recorrente na vida reprodutivas de mulheres, né, em vez de algo extraordinário ou necessariamente negativo. Mas enquanto outras coreografias feministas ilustram essa normalidade por meio de números, dados de pesquisa ou gramáticas do direito, as coreografias do cuidado enquadram o aborto preferencialmente como uma experiência íntima que frequentemente gera sofrimento e dor, mas não apenas, e que requer empatia e acolhimento. Então, as imagens são, em geral, ilustrações que retratam mulheres representadas sob o signo da diversidade, de raça, pode passar, por favor. De raça, performance de gênero, sexualidade, idade, classe. Elas realizam atividades cotidianas, varrer casa, tomar cerveja. Além disso, as imagens incluem outras pessoas, invariavelmente mulheres, né, que aparecem apoiando a decisão de suas amigas de fazer um aborto. Então, aqui tem uma ambiguidade, porque, embora seja retratado como uma experiência comum para as mulheres em geral, tem também a necessidade de marcá-lo como um evento crítico para cada mulher em particular. Então, iluminar o sofrimento implicado nessa decisão é manejar de forma estratégica, né, as gramáticas emocionais socialmente legítimas, segundo as quais o aborto só pode ser publicamente anunciado mediante coreografias de dor, de culpa e de arrependimento, né? O sofrimento reposiciona a pessoa... Vou passar um pouquinho. O sofrimento reposiciona a pessoa que aborta como vítima, né? E, por último, as coreografias de transgressão, né, que eu identifiquei que é um tipo emergente de coreografia no campo feminista, ainda incipiente no contexto brasileiro, que busca se contrapor ao aborto como sofrimento. Nessas coreografias de transgressão, produzidas em países como Argentina e Estados Unidos, o aborto é apresentado como uma experiência que pode ser sentida sob diversas chaves emocionais, inclusive positivas. Então, naquela outra que estava lá, elas mencionam o alívio, a liberdade, o sossego, né, naquela outra figura. São enunciadas também como emoções possíveis e legítimas na vivência do aborto. Mas em páginas argentinas e norte-americanas, mesmo o gozo e a celebração são assumidos como coreografias emocionais concebíveis, né, numa transgressão explícita, né, das gramáticas emocionais hegemônicas do aborto. Pode passar? Como um contraponto, né, a esse imperativo social de que é preciso justificar o ato, inserindo numa chave de drama, de atipicidade, essas coreografias recorrem mesmo à provocação e ao humor, né? Tem uma galera brindando, aqui uma vela, né? Recorrem à provocação e ao humor para desacralizar o aborto e o feto. Esse aqui é o uso do humor, né, que é uma marcha pró-vida na Argentina, né? Então esse meme circulou, né, com o feto, eles fizeram mesmo uma alegoria gigante, né, um feto gigante de 400 semanas. Então, pode passar também? Ah, não, volta. Então, nessa chave, o aborto ele pode ser objeto de alegria, até de orgulho, né? Um evento pelo qual não é preciso se desculpar, que pode ser experimentado até mais de uma vez, né? E nos espaços feministas brasileiros em que eu circulei, tem um desejo de alguns ativistas jovens, né, de conseguir vocalizar coreografias de celebração, de provocação, mas elas reconhecem que o contexto político não está para peixe, que não vai dar certo fazer isso agora, que é preciso ser mais cautelosa, né? Então, só circula nas figurinhas de WhatsApp, né? Tem várias figurinhas de WhatsApp aborteiras engraçadíssimas, assim, mas não dá para ser público, né? Então, enfim, finalmente, né, essa tipologia de coreografias, né, permite perceber que os dois campos observados tanto disputam como compartilham repertórios de ação. Ambos apelam ao grotesco, à autoridade da ciência, à linguagem dos direitos humanos, à noção de cuidado para produzir e defender sujeitos políticos distintos. Bebês, fetos, embriões, zigotos e nascituros, por um lado, mulheres, meninas e pessoas com capacidade de gestar, de outro. Em alguns casos, ambos, né? As 5 classificações produzidas buscam identificar formas típico-ideais de coreografias do aborto que, na prática, são frequentemente combinadas entre si, mesclando, enfatizando códigos cognitivos, emocionais e corporais,
É a última frase. Conforme a avaliação que os atores fazem sobre a sua potencial eficácia em determinado contexto. Então, uma coisa não exclui a outra, são combinadas de acordo com o contexto, né, com aquilo que se acredita que vai ser mais eficaz. E os frequentes escambos, né, de elementos coreográficos intra e entre campos mostram que categorias centrais ao campo feminista e de direitos humanos, que costumam ser identificados apenas aos chamados atores progressistas, né, são apropriadas e ressignificadas estrategicamente também por seus opositores. É isso. Desculpa o atraso. Maravilha, gente. Muito obrigada, Carla, as outras companheiras de mesa. Vamos abrir, então, para os questionamentos. Vamos fazer uma rodada de 3 e aí depois outra rodada. Queria agradecer à mesa as excelentes intervenções. A gente que está há 40 anos acompanhando os debates feministas, 50 agora, né, para ser objetiva, 50. Mas, assim, o escopo, né, a diversidade, a riqueza, é extraordinário. Então, realmente, vocês estão todas de parabéns. Queria fazer 2 comentários rápidos, um para a Maíra, na questão de como traduzir backlash. E eu acho que é uma contra-revolução, porque eu acho que a única revolução, a única mudança estrutural que houve ao longo do século XX, de fato, né, sobretudo nas sociedades capitalistas, foram as mudanças que as mulheres promoveram, inclusive fora do aparelho de Estado, porque as políticas e, enfim, a institucionalidade, tudo isso vem a reboque de transformações. Então, eu acho que é importante entender, quando a gente analisa, por exemplo, o que foi a esquerda no século XXI, né, com a Maré Rosa, não teve nenhuma mudança estrutural. Nenhuma. Então, a questão da dimensão estrutural, que passa pela transgressão e pela busca da emancipação, que é uma dinâmica emancipatória, quer dizer, que amplia o grau de autonomia das mulheres no âmbito de relações que são relações de opressão, de desigualdade, eu acho que essa é realmente uma revolução, e eu traduziria a ideia de backlash como contra-revolução. Porque, por exemplo, você pega esse último dado do censo de 2022, que não é o Estado que promove isso, porque a gente olha muito para o Estado e tem mais dificuldade de olhar para a sociedade, onde, de fato, se passam as transformações. 49% dos domicílios brasileiros são chefiados por mulheres. Isso é uma revolução. Eu me lembro de um artigo que eu escrevia, na época existia, né, o Jornal do Brasil, dizendo que a gente tinha que mudar a pergunta do censo, que o censo partia do pressuposto que tinha um chefe de família, né, e que sempre era o homem. E a gente escreveu uma coluna lá, isso deve ter 40 anos, dizendo que tinha que mudar a pergunta. Então, veja, são mudanças que não foram promovidas pelo Estado por políticas públicas, mas que fazem parte da mudança real nas relações de gênero que ocorrem na sociedade no âmbito dessas desigualdades. Então, eu acho que isso é a evidência, né? É a questão da queda da fecundidade. Você vê a China. A China está fazendo de tudo para agora ter 3 filhos. Não vai ter 3 filhos, a população da China vai cair para 800 milhões em 2050. O único lugar no mundo onde cresce a população e a fecundidade ainda é alta é na África. E em todo lugar, em todos os outros continentes, a população, em termos absolutos, vai cair. Então, eu acho que isso é uma mudança revolucionária e que as mulheres promoveram no seu cotidiano. E aí, às vezes, a gente olha muito para as políticas e aí a gente não consegue achar... Mas eu acho que a tradução certa para backlash, para mim, é contra-revolução pela dinâmica que as mulheres promoveram serem fundamentalmente transformações estruturais, que é uma coisa que a gente não consegue ver no resto da sociedade. E para a Flávia, eu queria fazer uma observação pequena. Você falou que está havendo um processo de secularização entre os jovens, mas eu acho que no Brasil a gente tem que olhar para o processo de dessecularização do Estado, porque se tem alguma coisa onde só avança é justamente a dessecularização do Estado. E aí você vê, o STF tem lá um crucifixo, entende? Todo o esforço do Lula nas políticas, etc., e vincular políticas públicas a dimensões religiosas, que é um total equívoco. Então, eu acho assim, eu não sei se a gente está assistindo a um processo de secularização, eu gostaria, mas eu acho que não. E a questão de aumenta a renda
aumenta o conservadorismo, o que a gente viu nas últimas eleições, né, de 2022, Flávia, é o seguinte: o Lula ganhou exclusivamente numa faixa de renda, menos de 2 salários mínimos. De 3 em diante, o Lula perdeu em todos os lugares. Ele só ganhou também com expressão nessa faixa de menos de 2 salários no Nordeste, né, sobretudo, e não em outros lugares. Então, eu acho que a gente tem que entender que, inclusive, essa faixa hoje ela é disputada pela extrema-direita, como a gente viu agora nas eleições, né? Então, não é que, à medida que aumenta a renda, aumenta o conservadorismo. É que só teve uma faixa de renda onde a esquerda, e no caso, eu não diria esquerda, mas o lulismo venceu, que é uma coisa muito particular e que tem a ver com a trajetória recente do que representou realmente, durante um determinado período, as políticas do PT no Nordeste. Obrigada. Então, eu gostei muito da mesa, mas esse mais é o seguinte: eu realmente trabalho com aborto há anos. Ninguém nem falou nada do que eu trabalho com aborto, nem do que aconteceu. Eu acho um crescimento. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que, basicamente, falando inclusive com a Lena, tem que olhar a sociedade, tem que olhar o Estado. As duas coisas têm que ser olhadas. Ela mesma acabou dizendo. Então, eu vejo o seguinte: a questão política, eu gostei muito da mesa, tá? Deixa eu fazer uma conversa mais direta. Veja o seguinte, Flávia, eu acho que a gente não pode, do meu ponto de vista, olhar quem vai votar em quem e quem é conservador ou não em termos das bases. Por quê? Ou eu estou muito maluca, ou eu penso muito na força e no momento político que é o influenciamento não só das digitais, mas a influência política dos partidos políticos, e não só partidos políticos, é o trabalho que eu faço, que eu estou dizendo que nem eu faço, como é a bancada, as frentes evangélicas, elas cresceram. O discurso feito em 2005 é um discurso que permanece, cresce, vai ganhando a cúpula política com acordos interpartidários, intrapartidários, através das frentes. Eu acho que a gente não pode dizer isso. O que eu digo sempre, a bancada não é que ela representa os evangélicos, ela quer ter liderança sobre os evangélicos. Há uma disputa política sobre os evangélicos. Então, a gente pode olhar do ponto de vista das mulheres, quem é que faz, etc., mas não separadamente da questão da cúpula política que fala para eles. Então, é um discurso que se mantém. Eu fiz um trabalho aí chamava Tempo dos Direitos e Tempo da Intolerância, na Vibrant, que é em inglês, ninguém lê por isso, já cheguei à conclusão que não devia ter sido. Mas os americanos leem, mas acho que não muito, mas enfim. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que eu acho muito importante o efeito das cúpulas sobre a produção evangélica, porque a discussão toda era anterior: quem vai votar no Bolsonaro? Eu disse, bom, votaram católicos, todos eles votaram evangélicos, etc., ganharam, mas os evangélicos, muito mais, os católicos dividiram ao meio, os evangélicos, 2/3 para o Bolsonaro, quem votou pelo Lula eram, olhando, os ateus, ponto. Então, e o candomblé, a religião africana. Então, é interessante você ver que, por isso que eu estou dizendo, eu penso muito Bauman, falando o que acontece quando a cúpula alemã vai contra os judeus. Não é que a população toda fosse, tinha alguma coisa, mas vai e leva todo mundo, não sabe nem mais o que está fazendo. Então, eu acho que a questão de que a gente tem que olhar a sociedade de um lado, a sociedade revolucionou, mudou, o feminismo mudou, o lugar das mulheres mudou, o que a Lena falou, etc. Por que os evangélicos não se incomodam mais com a questão da violência? Porque não está ali, tem um monte de mulher sozinha, chefiando. Então, a violência... Fala, o Silas Malafaia fala toda hora da questão da obediência. Todos os vídeos, a obediência da mulher. Importa tanto? Não importa mais. O que importa é o que vocês chamaram aqui, aborto importa. A questão
da diversidade sexual importa. É ali que importa, ali que fica, ali que eles querem, de alguma forma, segurar. Então, eu acho que a questão do aborto, ela vem de longa, é uma trajetória longa, crescente, e que aí, nesse caso, está perguntando, a gente não conseguiu muita coisa, mas o backlash quer dizer, é uma resposta daquilo que nós queríamos, porque não é nem um retrocesso, porque nós nunca tivemos, mas é um retrocesso da opinião pública. Isso é verdade. É um retrocesso provocado por essa política. Agora, todo mundo se dividiu, evangélicos se dividiram, católicos se dividiram, todo mundo se dividiu na questão Bolsonaro versus Lula. O antipetismo, eu acho, Maíra, que talvez não seja o anticomunismo que virou antipetismo. Pensa o governo Lula, 2003. O que ele faz? Secretaria da Política da Mulher, Secretaria dos Direitos Humanos, que toda a questão da homossexualidade, transversalidade, tudo, transexualidade, tudo vai para lá, e da igualdade racial. Esse negócio ali, em 2003, levanta. Por quê? Já acontecia na sociedade civil o aumento das formas pelas quais o feminismo, o movimento LGBT já fazia efeitos. Estava todo mundo se mostrando, se tornando visível. Vai lá e bota como poder 3 secretarias para dar poder aos que já estavam crescendo, que é novidade na sociedade brasileira, a visibilidade do que estava acontecendo. Então, eu acho que, sim, o antipetismo é também contra as novas formas de ser mulher, de ser diversidade sexual, de optar. E a questão do racismo também. Formas que começam a aparecer hoje, é muito mais, então cresce. Eu estou dizendo, não tem tudo backlash. Se você olhar a visibilidade negra agora, em termos de televisão, jornal, novela, trabalho, claro que se olha a pauperização, continua lá na população grande, mas há uma visibilidade de novas configurações. E isso eu acho que causa um problema político enorme para o atual governo, porque é o efeito da extrema-direita presente lá, sentado na Câmara, impedindo que o governo petista de hoje seja o governo petista de ontem, e, portanto, você tem aí E o bolsonarismo que produziu efeitos, é fantástico, Damares, etc. Então, eu acho que há uma reapropriação, concordo com você, a reapropriação do discurso feminista, dos direitos humanos, pela extrema-direita. Ela começa a falar em direitos, só que todos eles direitos revertidos. Então, eu não sei se nós temos que pensar tanto em compartilhamento de valores, mas acho que tem que enfatizar mais como é que você realoca, reinveste e muda completamente a forma pela qual se concebia direitos. Então, eu acho que tem que pensar um pouco, porque o que eu pensei é o seguinte, backlash, retrocesso, não sei o quê. Tem que ter política pensando o Estado, tem que pensar a sociedade civil e tem que pensar conflito e contradição, que cresce enormemente. Então, eu tenho a impressão que eu fico pensando, eu acho que eu estou um pouco cansada. Um pouco não, estou absolutamente cansada. Mas é que isso me toma. Eu estava no meio de tudo isso. Tipo assim, pegar esses negocinhos aí, assim, e pôr lá assim, olha aqui, você é isso, você é matadora de criança, o que você fez conteúdo? Quer dizer, eu estava no meio de toda essa bagunça de pegar a extrema-direita contra mim desde 2005, né? Então, eu acho que por isso eu estou um pouco nervosa, entendeu? Porque é uma questão muito, muito pesada. Então, eu tenho a impressão que a questão do conflito e da contradição tem que ser posta. Tem que ser posta. Eu não sei se é backlash. Tem que pensar o que é. Mas, sim, me lembro, numa reunião, acho que em Sergipe, que sobre... Não era redor, mas era bastante interessante, em que foram especialmente as mulheres morrendo de medo do governo Bolsonaro. E grande parte dos que estavam lá, da diversidade sexual, homossexuais, travestis, diziam assim, nós aprendemos a ter prazer, ninguém vai nos tirar isso. Eu achei interessante, nós já mudamos,
nós já aprendemos, já mudamos, não vai ter um backlash desta forma. Então, eu pergunto o seguinte, será que nós não teríamos que ver esses dois lados? A questão de como é que a sociedade civil mexeu, como é que ela poderia ir muito mais além se você tivesse uma política pública do Estado, e como é que essa forma atual de extrema-direita ela vai praticamente impedir, do ponto de vista das políticas de Estado, qualquer ganho para aquilo que nós já vimos ganhando. Então, eu acho que você está com um problema na mão. É backlash para um lado, não sei se a palavra é essa, contra a revolução social, qualquer coisa assim, mas tem que pensar. Vai para cá e vai para lá, perde aqui e ganha lá. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco isso, e eu acho que não temos que se preocupar absolutamente, do meu ponto de vista, com a questão das pesquisas sociais de base, como é que está, como é que é a mulher negra, como é que é a mulher branca, como é que é religiosa, etc. Sim, mas não podemos deixar de lado a articulação política, porque o peso nosso maior, para mim, é a articulação política. A articulação política provoca medo, produz efeitos. Eu acho que a Damares não teria condições de fazer o que ela fez se ela não fosse secretária, chegasse lá, mostrasse, por favor, e obrigasse a um hospital que fazia aborto não fazer e ter que entrar com uma mulher escondida lá. Ou seja, não haveria uma espontaneidade social de fazer o que foi feito se não houvesse a Damares, se não houvesse agora toda essa política construída para isso. E a única coisa que eu queria dizer é o seguinte, a mais, que além das figuras dos fetos, você tem o zigoto. Numa das audiências me mostravam assim, sabe o que é zigoto? O zigoto as mulheres têm, podem, 58% são desperdiçados. Você produz um zigoto, não vai acontecer nada com ele, vai ser desperdiçado, ponto. Então, é isso a natureza. Ela apresentava um zigoto e dizia, se você fizer cientificamente a coloração das proteínas que compõem o zigoto, você vai saber cada lugar onde será a coluna vertebral, onde vai ser isso, onde vai ser aquilo, o DNA. E aí, então, eu escrevi um artigo que, nesse momento, se discutiu que a questão de religiosidade não precisava nem mais falar, porque, na verdade, o DNA previsto no zigoto era o DNA que provava a existência da alma individual. Então, vejam o quanto é possível você fazer esses usos, mas para isso você tem que ter poder. E aí eu acho que Flávia está ótima. Obrigada, Lia. Vamos passar para a última pergunta aqui, por favor. Espera aí. O Patrick quer fazer uma pergunta e depois a gente vê se dá tempo de abrir outra rodada. Tem alguém que traz? O Patrick pediu. Vamos ver se a gente consegue fazer outra rodada, mas é porque realmente o tempo já está muito avançado. Gente, nós temos um coquetel de encerramento daqui a pouco. E a Flávia também tem que se deslocar ao aeroporto. Eu vou ser muito breve. Boa noite, gente. A minha pergunta é para a Flávia. Eu queria muito saber assim, a sua opinião, porque nessas eleições eu estudei, assim, fiz um mapeamento eleitoral do APEL, não sei se vocês conhecem, aqui da UFRJ, e pude notar que vem crescendo, junto com o bolsonarismo, uma grande onda de luta de mulheres meio que antigênero, sabe? Então, elas não se colocam como mulheres, elas falam, às vezes, até de violência doméstica e tal, mas muito rapidamente. E elas vêm trazendo esse bolsonarismo com elas, ou esse, mesmo que seja velado, numa centro-direita, sabe? E aí a minha pergunta é uma reflexão de que, mesmo elas sendo eleitas, o que já é difícil, mas considerando o patriarcado e os eleitores evangélicos, né, que acreditam assim num patriarcado de homem gestor, vocês acham que... Peraí.
seria benéfico para um feminismo assim que, mesmo elas tendo discursos mais voltados para a direita, ela sendo eleita, porque eu acredito que há ali uma ironia, enfim, a hipocrisia é muito grande que talvez possa ser usado posteriori. Então, essa é a minha pergunta. Se candidaturas, candidaturas femininas, mesmo que sendo conservadoras, bolsonaristas, seriam úteis assim para uma igualdade sexual ou generificada? Obrigada, gente. Vamos aqui. Como vocês querem? Bom, obrigada, gente. Eu vou falar de maneira resumida para ver se dá tempo da gente ter outra rodada, que é bom ouvir as questões, né? Então, eu acho que da maneira como eu organizei, como eu estava procurando caracterizar a partir da literatura, ficou parecendo que eu não estava olhando para o Estado, mas a minha pesquisa é sobre o Estado, né? Assim, toda a minha pesquisa é sobre movimentação no Congresso, as lideranças, e eu na ciência política tem toda essa discussão sobre o que é o top-down e o bottom-up, né? A minha compreensão é que é top-down. Por que eu estou falando, por que eu quis falar de opinião? Porque eu entendo, como a Lena ressaltou, que há transformações sociais muito relevantes. E que essas transformações são importantes para a gente compreender, de um lado, o tipo de reação que se dá, né? A reação não é só políticas de Estado, a reação é transformações sociais. E que é o que eu estou, a partir, inclusive, também da Susan Weldon e da... Nossa, me fugiu agora, que você citou agora também, porque elas falam em perda, que eles sentem uma perda de capacidade de influência sobre o Estado. E eu estou dizendo que eles podem sentir isso, mas também sentem uma perda de capacidade de influência sobre as condutas. Conduta mesmo, experiência vivida, né? E os dados que a gente tem mostram que tem reconfiguração das relações, né? E aí, Lena, eu concordo com você quando você diz pode até haver algum tipo de mudança social no sentido da secularização, mas o Estado tem se dessecularizado, eu concordo com você. Por que eu estou batendo um pouco nesse argumento, embora nem seja o meu elemento específico de pesquisa? Porque eu acho que tem um problema na ideia que está se generalizando de que o problema é que a sociedade é conservadora. Não estou dizendo que a sociedade que não exista conservadorismo social, mas estou dizendo que a sociedade tem se transformado. E as elites políticas têm intensificado o seu conservadorismo em relação a mudanças sociais que estão em curso. Então, eu concordo muito com o trabalho com o que a Maíra está dizendo, né? E deixa só eu, que daí eu já vou terminando. Tá, então, Lia, no trabalho que a gente está fazendo, eu e a Luciana, a gente está muito atenta a algo que a gente acha fundamental, que é mostrar, primeiro, que essas articulações que elas têm impacto intrapartidário e elas constrangem possibilidades de mudanças nas políticas públicas, elas vêm desde o começo dos anos 2000, no mínimo. No caso brasileiro, a gente tem marcos muito importantes, aborto a partir de 2005, né? Educação a partir do Plano Nacional de Educação, da discussão sobre o Plano Nacional de Educação, enfim, a gente vai mostrando. Mas a gente também mostra que o tipo de conflito que houve nas arenas estatais, no ambiente de uma coalizão plural, mas assimétrica, completamente assimétrica, a gente diz isso, quando a gente fala da democracia ambivalente, a gente fala, é plural, é assimétrico e tal. Esse padrão de conflito ele é diferente do padrão de conflito nos espaços estatais depois de 2016. Com Temer, e daí a intensificação com o Bolsonaro. E por quê? Aí a gente mostra, o artigo da Opinião Pública já mostra isso, tal. Porque esses atores e atrizes, eles passam a controlar recursos estatais de maneira direta. Não é mais porque são parte da coalizão. Não é mais constranger para as políticas não acontecerem. Eles têm os recursos estatais de maneira direta, né? E isso tem retornos também na possibilidade de fortalecer redes
sociais que estão colocadas em perspectiva, inclusive assim, em contrato com redes que estão relacionadas a igrejas, um monte de coisa que envolve dinheiro, né? Então, me parece que esse é um ponto importante. Não é tudo a mesma... Porque tem uma conversa de que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, o que não significa que vivíamos no paraíso e passamos ao inferno. De jeito nenhum. É em cima que a articulação está sendo feita, mas ela pode ir produzindo alinhamentos e vem produzindo alinhamentos políticos. Na base também. E é importante, me parece, a gente olhar para isso, sobretudo de maneira comparada, para entender o que acontece. Mas não ceder ao argumento de que o conservadorismo está na sociedade, por isso a política se modifica. Não é isso. Não é isso, né? Aí, só para terminar e passar para as minhas colegas de mesa... deixa eu falar uma coisa para a Maíra, para aproveitar o tempo aqui, porque eu acho que tem a ver com as perguntas também. Maíra, em algumas coisas que a gente está fazendo agora, esse texto, inclusive, que está já para sair da comparação com o Peru e tal, porque eu vinha trabalhando muito com essa noção de padrões de conflito e mudanças nos padrões de conflito, né? Mas aí a gente entrou nessa discussão também um pouco sobre o conceito, e uma coisa que a gente fez para discutir Brasil e Peru, que eu achei que foi interessante, foi diferenciar entre backlash e backsliding, como é texto escrito em inglês, porque, assim, o backlash é essa reação ou essa contra-revolução tal. E o backsliding é que efeito ela produz aí concreto em políticas. Então, a gente fez essa diferença. Porque a gente se deparou com dois casos em que o backlash é muito forte nos dois, mas o efeito que acontece ali, o que eles conseguem produzir é diferente. Então, a gente teve que dissociar e explicar. Patrick, eu tenho orientandas estudando as mulheres de direita e de extrema direita. A gente está partindo de uma problematização que é a seguinte, que pode haver diferenças no modo como mulheres de direita e mulheres de extrema direita, e uma das minhas orientandas está usando a noção de direita tradicional e de neoconservadoras. Operam com as discussões, com as agendas de gênero, né? E tem duas coisas que estão aparecendo nas pesquisas. Uma é que realmente há diferenças, então você tem aquelas que apostam, por exemplo, em falar em ideologia de gênero, em falar nos banheiros, em falar não sei o quê. Essas são as da extrema-direita, as com o perfil que a gente está definindo como neoconservador. E as da direita tradicional, elas ficam numa coisa mais assim, elas traduzem mais agendas feministas, trazem violência, etc., né? E trazem Deus, e são contra o aborto, não sei o quê, mas elas não entram muito na coisa, né? Por exemplo, de falar de banheiro, de educação e tal. Quando elas são eleitas, a gente está olhando assembleias estaduais, dá uma arrefecida, inclusive nas que fizeram campanha falando de banheiro, não sei o quê, elas não fazem proposição sobre isso, a maioria delas. Então dá uma baixada também, é muito interessante observar. Eu acho que você também estava me perguntando o que eu acho de eleger essas mulheres de direita, né? Eu acho que a gente tem que ser muito claro. Há um sistema político-eleitoral que prejudica as mulheres. Ele é o que produz esse sistema de maioria masculina. E essa maioria masculina não é em nada melhor do que se a gente tivesse mais mulheres de todo tipo lá. Mas a minha posição, o meu alinhamento é para candidaturas de mulheres que assumem agendas feministas, emancipatórias, progressistas, distributivas. Não tenho nenhuma intenção em falar de mulheres genericamente, porque a interseccionalidade nos orienta, né, inclusive a como fazer isso e justificar, que não significa que esse sistema não exclua as mulheres, né? Obrigada. Bom, agradeço muito as contribuições. Concordo boa parte com o que Lena e Lia trouxeram, né? Eu acho que não deu tempo de falar, mas nós estamos trabalhando com 3 dimensões na pesquisa, que é o Popular Space, que é essa que a gente tentou fazer o campo via Telegram, que seria um pouco o que é mais difuso, o senso comum, mas a gente também está trabalhando com Civic Space, trabalhando com, né, movimentos sociais, com ONGs, e com o Policy Space, que eu citei aqui também, né? Então, ficou faltando na minha apresentação essa dimensão do Civic Space. E aí, eu acho, como Lena apontou, né, que tem, de fato, tá posto assim, que há uma transformação, e aí eu acho que tem a grande revolução do século XX, eu concordo integralmente com você,
E eu acho que tem uma... Eu queria argumentar ainda nessa perspectiva da intensificação, porque eu acho que tem um novo momento, a partir de 2010, que tem a ver com a internet também, com a maneira como as pessoas se conectam, como toda uma juventude, a partir de 2010, se tornou feminista, né? E passou a acessar as nossas reivindicações, inclusive nossos textos, nossos materiais, e também tem a ver especificamente, daí dentro disso que eu estou chamando dessa nova juventude feminista, o movimento de mulheres negras e o transfeminismo, que eu acho que daí são os dois pontos em que realmente é onde se produz também a maior reação. Eu acho que a questão do transfeminismo ela é central hoje para a gente avaliar, porque o pânico moral está diretamente ligado ao transfeminismo, né? E aí eu concordo muito com você. E aí, só para dialogar também com a Lia, para não me estender muito, eu gostei muito dessa contribuição que a Lia trouxe, né, do anticomunismo não ser o antipetismo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o PT, em especial no que diz respeito, né, às políticas para as mulheres, tem uma identificação muito forte. Eu acho que desde a adoção das cotas para a direção do partido, de ter secretarias de mulheres dentro dos diretórios municipais, dos diretórios estaduais, né? Eu acho que de ter aprovado lá no início que o PT era a favor da descriminalização do aborto, então acho que o PT tem uma identificação muito forte com a agenda de gênero, né? E aí realmente não dá para fazer essa transposição simplista entre anticomunismo e antipetismo, mas eu acho que existe uma presença de um imaginário anticomunista que vem da ditadura e que é mobilizado também nesse campo do antipetismo. Mas que eu concordo com você que o antipetismo é maior que isso, né? Porque engloba as questões negras, LGBTQIAPN+, de mulheres, anticapacitista, etc. Né? Então, eu acho que o PT ele é mais amplo, mas eu acho que também tem uma mobilização desse imaginário anticomunista que vem da década de 30, na verdade, né? Não, mas eu concordo com você. É isso. Então, quero agradecer também a Flávia, né, pela contribuição. Eu tenho pensado também sobre backlash e backsliding, não deu tempo de falar aqui, mas acho que faz total sentido. E quero ler seu artigo também, se você puder me mandar. Então, é isso. Não vou me prolongar mais, mas acho que sigo inquieta também, pensando um pouco nesse uso dos vocabulários, mas eu não consigo não pensar sobre isso dialeticamente entre avanços e retrocessos. Eu acho que talvez essa seja o meu ponto de análise aqui, independentemente das traduções. Né? É isso, obrigada. Por que, gente? Eu entendi que não teve coisas diretas, foi isso? Ou eu entendi mal? Hã? Não, gente. A gente pode abrir, então, esse tempo para as duas perguntas. A Carmen, que estava com a mão levantada. Só para encerrar, então. Tá bom. É só porque a Flávia ainda tem um tempinho, então. Oi, gente. A minha pergunta é para Carla sobre como... Eu estava segurando ela há um tempão. Como foram as suas estratégias de coleta de dados nos grupos no Facebook, no Instagram? Minha pesquisa passa um pouco sobre isso. Eu sempre fico na dúvida sobre como que a gente utiliza as métricas, as tags, se a gente vai fazer print sobre captura das telas, né? Como que você está mantendo o anonimato dos usuários, dos seguidores, mas até mesmo como a tua presença está dentro desses espaços, se você só observa de fora ou se você é visto, enfim. Se você usou algum tipo de software para coletar e catalogar esses dados, e se você chegou a avançar no TikTok, que foi é uma rede que tem aparecido bastante também em movimentos anti-aborto e pró-aborto também, enfim.
A minha questão é para a Carla, que é o seguinte, não, enfim, eu achei assim, uma das coisas mais interessantes é o modo como algumas categorias, né, transitam, são meio que traficadas de um lado para o outro, né? Aparece a ideia de violência de gênero, né? Aparece feminicídio. Você acha que esse movimento pode dar alguma possibilidade da gente saber estrategicamente como penetrar nesses, né? Porque assim, bom, eles estão usando algumas categorias do campo progressista, feminista e tal, para fazer a sua campanha, mas ao mesmo tempo isso parece abrir uma brecha, né? Se não para convencer ninguém, mas pelo menos para usar estrategicamente. Não sei, queria que você falasse. Não, uma brecha para a gente, né? Porque assim, a violência, né, tem uma propaganda, um material que né, liga o aborto à violência contra a mulher, não é isso? Bom, tudo bem, a questão da violência contra a mulher é uma ponte. Será que ela pode ser utilizada pelo campo progressista para bagunçar o outro lado, pelo menos? Sei lá. Eu achei muito interessante essas transações, essas apropriações. Agora eu vou ter que falar. Bom, sobre como coletei os dados, né? Eu fiz uma observação mesmo, não participante, né? Eu entrei com a minha própria conta do Instagram, foi só Instagram também. Primeiro pensei em fazer uma conta fake, né? Mas eu decidi não interagir mesmo, né? Só observar, começar a seguir as páginas e entender como é que uma citava a outra, né? E fazer prints. E foi uma análise qualitativa, manual, humana, não usei softwares. Foi só uma observação sistemática mesmo por algum tempo, né? Assim, por um período de um ano, por aí, né? Que eu ficava olhando sempre, encontrando novas páginas, né? Tentando entender também as lógicas, né? Porque algumas páginas são completamente anônimas, outras são páginas da Cristo Arieto, né? De, sei lá, de pessoas que são reconhecíveis, né? Tentando entender um pouco esse meio ambiente aí, né, das páginas, tanto dos dois lados, né? As páginas feministas muitas eu já conhecia também e as outras ainda não. Eu acho que o que foi mais assim interessante foi ir criando o estômago para poder lidar e ver esses posts, né? Assim, era muito incômodo, né? Ver isso e, enfim, era como se fosse dava embrulhos, né? Assim, e depois de um certo tempo comecei até a naturalizar e conseguir rir também de algumas coisas, né? Eu falei, então tá bom, agora já. Mas foi isso, foi bem manual mesmo, não cheguei a usar software nem nada, né? E estava propondo fazer uma tipologia mesmo, né? Assim, então, não analisei os comentários assim muito, um pouquinho só, mas não foi o alvo, não. Foi mais as estéticas, né? As coreografias, os elementos que são mobilizados, foi isso. Sobre isso, né? Essas brechas, não sei se isso porque eu acho que assim eles que aproveitaram algumas brechas, né? Assim, essa noção da violência contra a mulher e da violência sexual como alguma coisa que provoca, né, abortos de repetição, tudo isso já estava sendo falado pelo movimento feminista, pelo movimento de mulheres negras, né, chamando atenção para isso, né, para a dificuldade de acessar aborto, inclusive em casos de violência sexual e tal, chamando atenção para isso, para o fato das mulheres serem chefes de família sozinhas, de serem abandonadas pelos companheiros, né, de ficarem com o trabalho reprodutivo todo para si, né? E eu acho que eles aproveitam isso muito bem, com a criação dessas casas, né, de acolhimento que são propostas de filantropias, né, que são muitas vezes financiadas com dinheiro de emendas parlamentares, né? A Cristo Anieto destina dinheiro para algumas dessas casas, são casas que estão ligadas a paróquias também, né, a certas paróquias. Então a gente acabou de escrever uma coisa, né,
E aí ela é isso, né? Aproveita muito essa noção de passa a apresentar a mulher como uma vítima, né? E o aborto como uma consequência de violências e de desigualdade social, e mobiliza uma noção de desigualdade social, de pobreza, de vulnerabilidade, tudo isso, né? Assim, eu acho que as mulheres feministas têm tentado chamar a atenção para isso, né? Mas não sei se isso surte o mesmo efeito, né? Porque e também eu acho que um pouco o movimento anti-aborto responde a uma certa acusação de que vocês não estão fazendo nada para ajudar as mulheres, né? Que essas mulheres que estão ferradas, enfim. E aí eles é uma inspiração internacional, né? Pelas duas vidas, né? De lutar pelas duas vidas para poder responder um pouco a essa acusação de só estar defendendo o feto e não estar fazendo nada pelas mulheres, né? Então, mas eles não vêm com nenhuma criação de política pública, de geração de renda, de nada. São casas filantrópicas, né? Com, enfim, serviços pontuais ali, projetos e tal. Não sei como é que isso a gente pode entrar nisso, porque a gente está nisso, né? E, ao mesmo tempo, que tipo de efeito isso tem surgido, né? Não sei. Não sei responder. Eu sei que a gente já está terminando, né? Aí eu estava pensando aqui, gente, só um comentário breve. Eu estou aqui com um caderno dos 40 anos do SOS Corpo, que eu e o Idete recebemos quando a gente foi em março, né? Lá para Recife. E aí eu ouvi essa apresentação da Carla primeiro, nos 30 anos do Pagu, que foi em março também, né? E o NEM completou 40 anos ano passado, e o NESEG está completando 20 anos, então eu queria que a gente saísse otimista daqui. Dizendo que também tem muitos espaços, muita produção, muita resistência, né? Então, se o cenário é duro, se ficou pior ainda essa semana com a eleição do Trump, mas eu acho que também a gente tem muito a contribuir e a lutar e a resistir, enfim. Né? Sempre. A qualquer cenário, é isso. Exatamente. A gente sempre resiste. Há muitas décadas, há muito tempo. Existimos e resistimos. Queria sair daqui pensando isso, gente. Vou aproveitar a pergunta. O que a gente faz com isso. Vou fazer um jabá aqui de uma outra pesquisa que vai estar sendo lançada amanhã, que eu coordenei lá na Maré, que é um complexo de favelas aqui, né? Que é isso aqui, né? Saúde sexual reprodutiva, o que dizem as mulheres da Maré. Então, o que a gente está fazendo com isso também, né? A gente está fazendo pesquisa com mulheres de favela, com mulheres, né, marginalizadas, com mulheres que não têm acesso a várias políticas. E essa questão da violência aparece, do abandono dos companheiros aparece. A gente não sabe se isso permite, né, uma naturalização da noção de aborto, né? Mas, assim, falar sobre essas mulheres a partir do ponto de vista delas é também alguma coisa que a gente pode fazer. Mas eu só queria dizer uma coisa, que o que a direita faz na mobilização das coreografias que você mostrou é que as mulheres, elas são pobre coitadas, elas não têm vontade, elas foram despojadas de vontade, elas sofrem, isso, né, elas sofrem uma realidade que é contra elas, que não as ajuda. E eu acho que é exatamente o oposto, é mostrar que a decisão é delas. Então, eu acho que a questão central é a questão da autonomia das mulheres nas suas escolhas, é disso que é. Mas ter as condições para decidir, que é isso que a gente fala, que muitas mulheres não têm as condições para decidir. Mas o fato de querer fazer alguma coisa e não ter meios é diferente de se apresentar como pobre coitado. Sim, com certeza. Porque ali, para a direita, são as coitadas. Não é o que elas queriam, elas são obrigadas, entendeu? Então, é o despojar as mulheres da sua capacidade de escolha da sua autonomia. Sim, elas são totalmente passivas nessa visão. E aí encerramos essa mesa com essa questão da autonomia que não se resolve, né? Muito obrigada, gente. Eu agradeço as apresentações. Uma excelente noite. Nós teremos uma degustação ali na Sala Amarela daqui a pouco. Vamos ao encerramento do evento com as nossas coordenadoras do NESEG, Aparecida, Thaís, Bila. Muito obrigada. Gente, nós vamos dar parabéns pelos 20 anos do NESEG, gente. Felicidades. Muitos anos.
Olha, gente, não é para prender mais ninguém aqui, até porque estamos todos alvoroçados aqui com os horários do voo, mas eu só queria falar os nomes das nezeguianas que passaram por aqui, ou sentadas na mesa, ou aqui na plateia, nezeguianas, nezeguianes, a Ana Bárbara, a Nina, Stefane, Natália, Maria Clara, Carla, Julieta, Mariana Brasil, Ana Clara, Fernanda, Jaqueline, João Júnior e Natália. Gente, Natália segurou aí também. Muito obrigada a todos vocês, você também. Mary, que esteve ontem aqui com a gente também, Odete, Lena, que apareceu hoje aqui, obrigada, pessoas que estavam aqui na audiência, essa audiência fantástica, a Clara, né, que já foi embora, além, obviamente, dos nossos alunos, estudantes, orientandos de iniciação científica da Thaís, Marcela, Patrick, Letícia, Fernanda, isso. Brigadão, gente. Se eu esqueci o nome de alguém, desculpe, eu estou sem óculos. Beijo, tchau. Obrigada.